sempre com as portas abertas. Agradecemos também aqueles que nos prestigiam através dos canais da internet. Para que a gente inicie o nosso trabalho na noite de hoje, convido a todos para que façamos juntos uma prece. Mestre Jesus, permita que, em seu nome, abramos as atividades da noite de hoje, nos deixando envolver pelas energias, pelos fluidos aqui dispostos, abrindo o nosso coração, voltando a nossa atenção a tudo que será tratado, minimizando as nossas dúvidas com base na doutrina dos Espíritos, o que ela tem a nos oferecer, para que a nossa compreensão se dilate e que a gente possa aproveitar então desses momentos realizando essa atividade tão importante para a nossa economia espiritual, para a nossa caminhada, nos fortalecendo e nos preparando para tudo aquilo que seja interessante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. Obrigado mais uma vez, Jesus, em seu nome e em nome de Deus. Iniciamos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos a presença do Edgar, mais uma vez. E como de costume, quando ele tem a possibilidade de vir às quartas-feiras, fica aberta a perguntas, a situações que nos deixam um tanto quanto incomodados no nosso cotidiano. O que te perturba, né? Então, que a gente tenha aí essa possibilidade de buscar alternativas através da experiência do Edgar, através do que ele tem a nos oferecer, para que a nossa vida seja um pouco mais proveitosa em todos os sentidos, mas, acima de tudo, que a gente busque alternativas para ter um pouco mais de sabedoria para vencer tudo aquilo que nos incomoda em todos os sentidos. Vou chamar o Edgar aqui, sem mais delongas, e aqueles que tiverem dúvidas, eu estarei aí caminhando com o microfone para que cada um de vocês que tenha interesse em realizar perguntas para ele, eu possa ir até vocês e realizar esse diálogo proveitoso. Boa noite, Edgar. Boa noite, boa noite, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente. Espero que todos estejam bem. Eu fiquei curioso para saber se alguém está aqui pela primeira vez. Poderia levantar a mão? A senhora? Muito bem, seja bem-vinda. Muito bem. Antes de começarmos, de fato, eu gostaria de divulgar o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, que está aqui na minha camiseta, que é uma organização brasileira, fundada há 15 anos, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer cada vez mais, e que tem projetos de socorro, de assistência a crianças famintas, né, onde eles não somente alimentam, mas vestem e educam, né, muitas delas órfãos. Existem projetos no Brasil, em alguns outros países da América Latina, e vários projetos na África também. Eles fazem para todos os projetos caravanas, para quem se interessar, ir até lá, nem que seja para apenas conhecer, mas certamente para que muita coisa aconteça dentro dessas pessoas que vão até lá. Convido vocês a conhecerem. O site é www.fraternidadesemfronteiras.org.br, tá? É uma organização muito séria, com pessoas, até onde conheço, aonde nós temos muito a aprender com eles, sobre a fraternidade. Bem,
como o Selmer disse, e está se tornando um hábito, né? Não é exatamente uma palestra, mas é um espaço, é um momento onde eu tenho muito interesse em conversar sobre o que os aflige, o que os incomoda, o que os perturba, se possível hoje, né? O que está perturbando, o que está incomodando hoje. Talvez aquele incômodo que trouxe vocês aqui. Não é preciso entrar em detalhes pessoais, não é preciso citar nomes, pode falar que é a vizinha, né? Ou a prima, né? E todo mundo vai acreditar, porque pode ser mesmo, não é? E a ideia é que eu apresente a minha opinião sobre, quem sabe ela pode ser útil, né? E certamente o que te incomoda pode fazer bem a mim, certamente, e a quem nos ouve. Então, quem quiser falar, mas antes de levantar a mão, que o Selmer vai levar o microfone, eu gostaria de fazer uma rápida introdução num tema que me ocorre. Vocês devem imaginar ou conhecer uma pessoa que amanhã cedo tem um compromisso extremamente importante. Fazer uma cirurgia, prestar um concurso, fazer um vestibular, o primeiro dia de um emprego, coisas assim, importantes. Aí a pessoa vai dormir e coloca o despertador para o horário, 1 hora, 1h30 antes que seja. Mas quando o despertador toca, essa pessoa pega o despertador e joga na parede. E continua dormindo. É possível que existam pessoas... Às vezes a gente faz isso, né? E aí talvez a gente perca o compromisso. Eu imagino que vocês também acham que podem existir uma pessoa que está dirigindo, indo para uma cidade, indo para São Paulo, por exemplo, está dirigindo, e de repente vê que uma luz acende no painel. Aquelas luzes vermelhas ou amarelas, dizendo que tem alguma coisa errada. E essa pessoa pare, e talvez por ela entender um pouquinho de carro, ela vai lá e desliga a luz do painel e prossegue a viagem. Os dois comportamentos são estranhos, vocês não acham? Muito bem. A gente age assim com a dor. Talvez a gente não entenda a utilidade da dor. A dor é um despertador. A dor é um sinal de alerta que está nos avisando que algo importante precisa acontecer. Que alguma coisa não está em harmonia, alguma coisa não está bem, e uma ação precisa ser feita sobre isso. Mas a gente não gosta da dor, da mesma forma que a gente não gosta do despertador que pretende nos acordar. Nós não estamos mais falando de dormir o sono. Que pretende nos acordar, nos tornar despertos. Mas a gente não gosta dela e costuma pegar e querer que ela vá embora, sem entender a mensagem que ela pretende trazer. Nós agimos assim, talvez porque nunca tenhamos pensado no assunto, talvez porque todo mundo diz que a dor é ruim, mas ela é um alerta, apenas um alerta que algo importante precisa ser feito, em nosso benefício. Ok? Alguém gostaria de começar a nos contar o que incomoda o coração? Temos 1, 2. Muito bem. Agradeço a iniciativa. Vai tornar a nossa noite melhor. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Meu nome é Matheus. Eu queria saber como a gente pode interpretar esses sinais, essas vozes, essas ideias ou apenas pensamentos intrusivos, essa dor. Como a gente identifica que é uma dor, que é um aviso no painel, que é um despertador e não que é só apenas um devaneio nosso ou um pensamento ao longe que não vem ao caso. Matheus, ótima pergunta, Matheus. Talvez a dúvida de todos nós, né? A resposta não sou eu quem dou. Eu estou tentando lembrar de onde. Diz um texto, através do Chico, com certeza, mas eu não me lembro bem se é do Humberto de Campos. Ele diz assim, que a gente precisa perdoar 70 vezes, 7 vezes, tudo aquilo que incomoda o nosso coração. Esse incômodo é uma dor. Tudo aquilo que nos tira a harmonia, tudo aquilo que pesa no peito, tudo aquilo que nos incomoda, é o sinal, é um aviso. Os sentimentos que a gente tem, o sentimento de incômodo, angústia, por exemplo, eles são mensageiros da nossa intimidade. Eles estão falando de coisas que estão acontecendo lá no fundo e que a gente não tem consciência muitas vezes. Em suma, eles estão dizendo que algo não está bem. Então, qualquer incômodo, do mais simples ao mais profundo e doloroso, são apenas sinais de alerta. A fome, que é uma dor, um incômodo, está nos dizendo que está faltando alimento. A sede, que é uma dor, está nos alertando que falta água. Simples assim. Ampliando tudo que nos incomoda. É um sinal de que alguma coisa precisa de atenção. Pelo menos de atenção. O nervosismo no trânsito, o clima que me desagrada, a voz da pessoa que é ou muito estridente, ou muito baixa, ou muito alta, não importa. Qualquer coisa que me incomoda diz alguma coisa de mim. E não quer dizer que exista um erro dentro de nós, mas apenas quer dizer que nós precisamos ter atenção a alguma coisa, que a gente vai ter que descobrir o que é, tomar consciência de alguma coisa que a gente não tem e cuidar disso. Só isso. Não precisamos... tudo que nós temos que fazer sobre isso é extremamente importante, porque no fundo nós estamos falando de ter paz. No fundo nós estamos falando de alcançar a felicidade, porque a felicidade é ter paz íntima. E não é só o Evangelho que diz isso, mas se fosse só ele já seria suficiente. Então, a gente precisa se observar e abandonar o vício, talvez o mais generalizado dos vícios. Talvez, não vou dizer que é o pior, mas está entre os top 10 dos piores vícios, que é o vício de achar que o outro ou algo fora de mim é responsável pelo meu incômodo, é responsável pela minha dor. Sendo radical, ninguém nos faz infelizes. Ninguém é capaz de tirar a nossa felicidade, a nossa paciência, o bem-estar. Ninguém. Só eu mesmo. Possivelmente porque nunca tive. E pensei que tive, mas não tive. Então, eu estou dizendo que nós estamos viciados. Automaticamente, diante de um incômodo, a gente culpa alguém fora de nós. Primeiro que culpar alguém já é algo desnecessário, mas
falando de uma forma melhor, a gente responsabiliza alguém pelo nosso incômodo, ou algo. Então a gente quer eliminar, afastar aquilo que nos incomoda, se esquecendo que o incômodo está dentro de nós, não fora. Porque a gente precisa se ocupar do local aonde está o incômodo. E é dentro de mim. Então é lá que eu preciso cuidar. E aí eu preciso olhar para mim. Que eu não sei quem é que disse que dentro de mim tem um monstro que me impede de olhar. Quem sabe tem um tesouro. As grandes histórias das tradições de todos os povos costumam contar histórias de viajantes que têm que ir distante para pegar o tesouro. E quando ele chega lá nesse lugar de distante, ele descobre que o tesouro estava no ponto de origem, querendo nos dizer já de uma forma simbólica que é dentro de nós que estão os tesouros que a gente busca. Não dentro do outro, não em algum lugar. E a gente, ao apontar o outro como responsável pela nossa infelicidade e, caindo no mesmo erro, apontar o outro como responsável pela nossa felicidade, a gente apenas se afasta do tesouro que está dentro de nós. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Você me permitiu falar algo que eu considero extremamente importante. Obrigado. A respeito dos exilados de Capela, né? Éramos espíritos primitivos, eles vieram e houve a evolução, né? Ponto. Eu tenho um filho autista de 22 anos, né? Nível suporte 1. Então hoje está tendo uma grande quantidade de autistas, né? Que é notório isso aí, muitos assuntos, né? Eles não se permitem ao erro, ao que é ensinados a eles fazem aquilo exatamente, não gostam que ninguém saia, critica aquele que está saindo fora do caminho, num trânsito, condena aquele que faz o espertoman, né? Que quer se validar. Penso eu, né, assim, será que a gente também, com esse tipo de pessoas, não está sendo uma evolução para nós? Os espíritos mais evoluídos que estão chegando para essa mudança que a gente está tanto querendo com os espíritos? Não sei se você me entendeu. Espero que sim. De fato, a ciência tem estudado por que aumentaram os diagnósticos de autismo. E há dúvidas se eles aumentaram, a quantidade de autistas aumentou na população, ou se os diagnósticos melhoraram. Há uma dúvida. A própria comunidade científica ainda não chegou numa conclusão sobre isso. Eu não sei exatamente com precisão e certeza responder a sua pergunta. Quase que, entendo eu, você perguntou se eles são os seres mais evoluídos. Talvez, né? Não sei dizer. O que eu tenho certeza é que nós temos muito a aprender com eles. Também penso que a evolução que está acontecendo, ela é do âmbito moral, não do âmbito intelectual, né? Então, eu vejo muitos autistas com grandes capacidades intelectuais, né? Então, eu não sei, eu não consegui analisar até hoje como eles são, claro, de forma geral, não pegando só um exemplo, moralmente. Talvez eles possam ter avanços nesse sentido, o que seria muito ótimo para toda a sociedade.
De cara, eles nos dizem como é importante a gente estar inteiro no que faz, né? Porque eles estão, né? E nós nos dispersamos, né? Ou melhor dizendo, a gente se distrai, né? E muitas vezes a distração é fuga. A gente se distrai do essencial, do importante. Entope a nossa vida de atividades, sendo que talvez 90% delas sejam relacionadas ao que não é importante. A gente se desvia, portanto. Então, não consigo responder sua pergunta, mas me parece que pela presença deles, se é que a presença deles está aumentando, né, a sua própria ciência não sabe disso ainda, certamente isso faz parte do processo de renovação. A gente não pode esquecer que não é o planeta que vai melhorar. O planeta já vai muito bem, obrigado. Ele está ótimo, né? Cumprindo todas as leis divinas brilhantemente bem, né? O que vai alterar é a composição da nossa sociedade, né? Aproveitando para colocar alguns pontos sobre isso, não ficarão aqui seres de luz, não ficarão aqui seres perfeitos. Segundo o que os textos relatam, ficarão aqueles que estão se esforçando honesta e verdadeiramente no sentido de melhorar em si. Aqueles que querem ser uma pessoa melhor. E irão para outro lugar, para uma outra tarefa, profundamente amparados, devo deixar isso claro, profundamente amados, aqueles que não despertaram ainda para essa forma de viver que a gente chama de bem. É só isso. Eles estarão em desamparo? Não. Eles irão para um lugar mais trabalhoso? Sim. Porque da mesma forma que muitos chegaram aqui, vindos de capela, e foram amorosamente recebidos pelo próprio Cristo, e amparados por eles em todas as épocas da humanidade, e fizeram imenso bem a quem estava aqui, eles foram permanentemente amparados, continuam sendo amados, como sempre. Então, se nós formos para outro lugar, arregacemos as mangas, né? Para que a gente, nesse outro lugar, um lugar altamente propício ao nosso desenvolvimento, ou ao desenvolvimento de quem for para lá. Porque a gente fala, é um lugar ruim, é um lugar menos confortável. Apenas isso. Onde a gente vai ter que suar um pouco mais, já que não suamos suficientemente aqui. Nada mais do que isso. Ok? Obrigado. Desculpa eu não poder responder à altura. Para quem chegou agora, ou há pouco, nós estamos aqui conversando sobre o que incomoda o coração de alguém que levantou a mão e disse alguma coisa, né? E vocês perceberam que pode ser útil para todos nós, principalmente para mim. Isso é bastante útil, né? Então, se alguém que chegou há pouco quiser nos contar sobre o que te incomoda, nós conversaremos um pouco sobre isso. E eu teria muito prazer em ouvir. Boa noite, Edgar, tudo bem? Tudo bem. Edgar, eu gostaria de saber o seguinte, qual o pensamento do espírito, do espiritismo, com a depressão e a ansiedade? Hoje a gente está vendo muita gente cometendo suicídio, jovens cometendo suicídio, e eu gostaria de saber o que acontece no plano espiritual para quando tudo isso está acontecendo. Essa taxa de suicídio tão alta hoje, não só no Brasil, quanto no mundo, né? É isso. A sua dúvida é o que acontece no plano espiritual? Não, eu queria saber o que está acontecendo com os jovens, tanto jovens quanto pessoas mais velhas, independente da idade. A taxa de depressão tão forte assim. Entende ou não? Entendi. Qual é o seu nome?
Anderson. Anderson? Isso. Obrigado, Anderson. A depressão, ela tem causas múltiplas. Seria um erro falar sobre uma causa só. Mas, no meu pensamento, ok? Talvez eu considere que a principal causa da depressão seja a falta de sentido de viver. Não entendermos o sentido da minha existência. E isso está muito relacionado com as informações que passaram para essa criança e esse jovem. Certo? O que foi mostrado a esse recém-desencarnado, recém-encarnado? Né? Será que a vida que a gente está tendo e vivendo animam os mais jovens? Será que eles falam, ai, que bom, quando eu crescer eu vou fazer a mesma coisa? Será que eles se enchem de entusiasmo? Ou eles se enchem de dúvidas e de medo? Nós vivemos num contexto social onde se busca a satisfação de tudo, todos os nossos desejos a qualquer custo, e em primeiro lugar, tá certo? Pensar assim? Isso se chama hedonismo, com H, né? Que diz que o que é mais importante é a satisfação dos meus desejos. E a vida não satisfaz os nossos desejos. A vida não está interessada em satisfazer os nossos desejos. Ela está interessada, porque ela é inteligente e intencional, ela está interessada em nos tornar felizes, nos ajudar a construir a nossa felicidade. E ela não transigirá sobre isso. Não há negociações sobre isso com a vida. Isso significa que nós seremos frustrados. Mas nós estamos preparando as nossas crianças a lidarem com as frustrações? Ou nós estamos concordando com tudo que elas pedem? Nós estamos explicando para as crianças os benefícios, se é que dá para explicar, dos seus desejos não serem satisfeitos, de que a grandeza dos limites que a vida nos oferece. A grandeza, hein? Eu estou dizendo, a grandeza. Porque são as frustrações que nos ensinam a viver. Não são as satisfações dos nossos desejos que nos ensinam a viver. Então, muitas vezes a depressão é um conflito interno entre o que eu quero e o que a vida me dá. Um autor chamado Hamed, num livro chamado... esse é um livro, o nome dele eu sempre me confundo, alguma coisa assim, uma nova forma de viver, uma nova forma de entender. Esse é o título do livro. É do Hamed, magnífico. Ele diz que a depressão é igual, ele faz, num dos capítulos desse livro, ele coloca, ele decompõe alguns sentimentos, se é que a gente pode chamar assim, e ele fala que depressão é igual a revolta mais medo. Então imagina, eu estou revoltado, que é uma força de reação, mas ao mesmo tempo tem a força do medo, que me aprisiona e paralisa. E aí eu entro em depressão. Porque eu fico congelado no meio dessas duas forças. É uma forma interessante de ver a depressão. Porque eu não aceito o não da vida e eu tenho medo de brigar com a vida.
Eu tenho medo de brigar com a situação. Esquecido que a situação que me incomoda, que me causa dor, apenas está tentando me acordar, para que eu resolva a desarmonia que existe em mim. E aí você vê que um dos maiores, talvez, sentidos da vida, o significado da vida, é que a gente construa a própria harmonia, a paz, igual à felicidade. E ela está completamente ao nosso alcance. Basta que eu comece a construção dessa paz, porque ela não será dada. Nós não podemos ajoelhar a vida inteira, nós não receberemos a paz e a felicidade de Deus. Não receberemos. Porque Ele acredita tanto em nós, Ele vê tanta grandeza em nós, que Ele diz: faça a sua alegria, você é capaz. E você sentir, e parte da sua felicidade será sentir a alegria incalculável de ter se autoconstruído. Então, pelo fato de nós estarmos vivendo numa cultura que rejeita a dor, nós ensinamos aos pequenos e aos jovens que eles também não precisam, não devem ter dores. Não que a gente vá atrás das dores, nem precisa. Não que a gente queira e se alegre quando a dor chegue, isso é masoquismo, mas que a gente entenda que ela é altamente benéfica à própria autoconstrução. E alerto, ela não é obrigatória, mas ela é necessária, porque a gente precisa acordar e muitas vezes não quer. Como no exemplo do despertador, apesar de haver uma coisa importantíssima e benéfica e que eu quero fazer, eu quero continuar dormindo, quero continuar inconsciente. Alguns textos dizem que os suicídios aumentarão. E que toda vez que a gente sabe de algum, e todas as vezes que acontece o suicídio perto de nós, que a gente se incomode, porque alguém está sofrendo. E se incomode muito ao nos perguntarmos: o que esse suicídio tem a ver comigo? O que esse suicídio fala da minha vida? Que alerta o suicídio de outra pessoa está fazendo sobre a minha vida? Porque é possível que eu não tenha ideia de tirar a vida do meu corpo, que é o máximo que eu posso fazer. Porque já sabemos, espero que todo mundo saiba, que ninguém aqui morrerá. Ninguém em lugar nenhum morrerá. Só o corpo morre. Nós continuaremos sentindo e pensando como sempre. Isso se chama imortalidade. Mas é possível que a gente esteja suicidando muitas coisas dentro de nós, matando esperanças que nós temos, matando entusiasmo, matando em si o ânimo de viver, matando em si uma ideia de luz interna e de grandeza. Isso também é suicídio, um suicídio invisível, que talvez esteja acontecendo com a maioria de nós. Ok? Obrigado. Só esse lado falou hoje. Está descompensado. Oi. Ó, agora só desse lado, hein? Viu, eu sou o Marcelo. Oi, Marcelo. É assim, eu queria fazer uma pergunta assim. A morte de pessoas queridas ou até muito queridas é um momento que incomoda bastante, até mesmo para nós espíritas, né, que já temos um certo conhecimento. E eu queria saber se a espiritualidade
ela pode nos avisar se o momento da chegada dessas pessoas queridas de partir, e se ela faz isso, por que isso é possível? Marcelo, você acha bom a gente ser avisado que alguém muito querido vai partir? Não. Ah, bom. Não acho. Eu prefiro que me digam que eu vá partir amanhã do que me digam que alguém querido vai partir. Mas eu adorei você dizer partir e não perder. Você me pergunta se eu bem entendi por que a espiritualidade nos avisa algumas vezes? Muito bem. A gente precisa começar a pensar que nada que acontece é inútil. Nada é sem razão. A vida é completamente intencional e inteligente. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tem um propósito, tem um objetivo, pretende nos ensinar algo. Tudo. Até as coisas mais estranhas. Então, se eu, por exemplo, fico sabendo que alguém muito querido partirá em alguns meses, em alguns anos, amanhã, essa informação é para mim. E ela tem um objetivo. Muitas vezes é para que o choque que ocorreria se o desencarne for repentino, ou não, o choque que eu sentiria seja amenizado. Porque a gente precisa reconhecer que quando alguém desencarna num acidente de repente, a dor é mais aguda. Ela é, sabe, a gente não tem meios de nos prepararmos. Temos, mas temos mais dificuldade de nos preparar. Certo? E quando por isso que os casos de doenças de longo prazo, a gente vai se acostumando com a ideia, a ponto de desejar que aquela pessoa se liberte, num gesto de muito altruísmo, onde a gente prefere sentir saudade do que continuar vendo aquela pessoa sofrer. Então, quando nós somos avisados, isso nos dá a chance de fazer algo, de dar mais carinho ainda, de deixar mais claro ainda do nosso amor a essa pessoa e preparar o nosso coração para esse momento que é apenas um até logo. Eu penso que é esse o grande motivo. E já que você tocou no assunto, e você começou dizendo que até mesmo nós, espíritas, nos impactamos, né? Eu acho absolutamente normal que a gente chore, inclusive nós espíritas, que sabemos da imortalidade. Eu acho absolutamente normal que a gente chore, que a gente sinta saudades de alguém que está indo viajar por um tempo indefinido. Absolutamente normal. Afinal de contas, gostamos ou não dessa pessoa? Essa partida, ela significa alguma coisa, significa uma alteração no meu dia a dia, no meu contato com essa pessoa. Onde foi que está escrito que é proibido chorar, até para o espírita, diante do desencarne de alguém? Em que prisão a gente pretende nos colocar em relação a isso? Que frieza que a informação da imortalidade pretende nos trazer? Penso que nenhuma. Se eu não sinto saudade de uma pessoa que desencarnou, é porque ela não era importante. Se eu não choro, é porque ela não era significativa. Porque mesmo quando ela vá morar em Manaus, que é logo ali, a gente chora e sente saudade, não sente? E ainda mais se ela vai para um lugar que a gente acha que não tem acesso. Porque essa é outra ilusão. A gente acha que não vai perder completamente o contato. Não penso assim. Nós podemos, e digo mais, eu tenho certeza que nós temos um bom grau, eu não vou falar muito, mas um bom grau de contato com os entes queridos que desencarnaram. Por quê? Porque no sono
nós somos livres. E se querermos, ou se quisermos, é melhor, né? Se quisermos de verdade, nós as encontraremos. Nós podemos ir até elas. Os livros de André Luiz deixam claro isso. Muitas vezes fazemos isso de forma muito inconveniente para o desencarnado. Algum dos livros de André Luiz conta que o desencarnado estava em recuperação num hospital, no plano espiritual, e chegou, de repente, invadindo a cena, um encarnado em desespero, acho que era uma mulher, não me lembro, um encarnado em desespero, sentindo falta, em desespero, e volte, tal, precisamos de você, aquele desespero clássico, e ela estava dormindo, demonstrando para todos nós a imensa liberdade que nós temos enquanto sono, durante o sono. Então, não podemos pensar que não vamos ver essa pessoa. Ah, mas eu não me lembro. Isso é outra história. Isso é outra história. Por quê? Porque o sentimento do encontro fica. Ah, mas eu não percebo. Porque não observa o que acontece dentro de si. Essa é uma das tremendas desvantagens da gente não se voltar para dentro de nós e nos conhecermos. Essa é uma das tremendas, e tem 10 outras, pelo menos, tremendas desvantagens de nós estarmos sistematicamente nos recusando a viver uma vida interior. A gente não olha para dentro, a gente não observa o que sente, a gente nem sabe direito o que pensa. Porque nem tudo que a gente pensa é nosso pensamento, sabemos nós. O livro dos Espíritos está aí nos esclarecendo o tamanho da influência dos Espíritos na nossa vida. Então, muitas das coisas que eu penso não são minhas. E quais são? Você terá que saber. E para saber, você precisa se conhecer, saber o que você pensa, que ideia você tem, que opinião você tem sobre as coisas. E aí você vai fazer, essa ideia não é minha, não. Não penso assim, não. Não quero isso, não. Estou buscando outra coisa, porque eu sei o que quero. Então, muitas vezes, a gente não tem a boa sensação, a leveza, a atenuação da saudade por termos encontrado alguém muito querido. Por quê? Porque a gente está afastado do nosso interior. Respondi a sua pergunta? Muito obrigado por ela. Temos alguém desse lado, finalmente, vai inaugurar o lado esquerdo. Talvez seja a última pergunta. Boa noite. Diga, primeiro, oi. O nome do livro é O Modo de Entender. O Modo de Entender? Só para Muito obrigado. Colaborar. Você falou de sono, né, do desdobramento que a gente pode viver durante o sono. Como que a gente pode fazer para se proteger de, por exemplo, se eu puder dizer dessa forma, espíritos sorrateiros, que nesse desdobramento aquela mensagem não parece muito correta para você, não parece muito certo. Como identificar que aquilo de fato não é de um espírito familiar que desencarnou, ou algum espírito de fato preparado para te ajudar ou para te auxiliar, e sim algum espírito sorrateiro que está tentando te trazer alguma mensagem diferente. Como se proteger disso? Como entender isso? Certo, obrigado. Nós não temos alternativa. A gente vai ter que se conhecer. O autoconhecimento é inevitável. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Inevitável. E nesse processo de me autoconhecer, eu tenho a possibilidade talvez não seja o caso, eu tenho
possibilidade que seja. Eu tenho a possibilidade de me conectar com o pensamento do Mestre. Eu estou falando do orai e vigiai, que é a grande dica que ele nos deu. Só que eu não sei se a gente entende esse conselho. Primeiro que é para vigiar a mim e não os outros. Certo? Convenhamos. O que é vigiar? Vigiar é olhar e analisar. Edgar, que pensamento é esse? Que sentimento é esse? Estou olhando e perguntando, portanto analisando. É bom ter esse sentimento? É bom ter esse pensamento? Não? O que eu vou fazer com ele? Não vou ignorá-lo, péssima escolha. Mas eu vou descobrir por que ele está ali dentro de mim. E eu vou optar em fortalecê-lo ou desidratá-lo ou enfraquecê-lo. Eu vou optar por outros pensamentos que eu escolho serem melhores para mim, para minha paz. Com o tempo, automaticamente eu não ouvirei mais os espíritos sorrateiros. Porque não haverá conexão, sintonia. Por que há sintonia hoje? Porque somos assim, do jeito que somos. Distraídos, imaturos, despreocupados com as coisas importantes, preocupado com as coisas do corpo, preocupado com aquilo que vai acabar, em conquistar aquilo que nós vamos perder, gastando a vida em coisas que não vão nos trazer felicidade. Gastando a vida, hein? E nesse gastar a vida com as inutilidades, a gente vai se conectar com elas. E nós seremos, não só pelos espíritos desencarnados, pelos encarnados, muito incentivados a prosseguirmos nesta distração, nesta inconsciência, em gastarmos a nossa vida, o nosso coração, as nossas energias, em tudo aquilo que não valerá a pena. Escolhas. Escolhas. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero que me respondam, por favor. Ok? Guarde para cada um. Pensem na maioria dos pensamentos que vocês pensaram hoje. Na maioria das atividades que vocês fizeram hoje. Contem quantas foram, quantas dizem respeito à vida do mundo e quantas dizem respeito à sua vida como ser imortal. Essa proporção nos diz do que é importante e o que não é. Eu não estou dizendo que precisa ser 100%. Eu estou dizendo que tudo que a gente faz deveria visar o que é mais importante. Porque muitas vezes não é o que eu faço, mas como eu faço. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente pensa que trabalhar profissionalmente não tem nada a ver com a vida eterna, certo? Eu vou trabalhar lá na empresa ou no meu trabalho porque eu preciso sobreviver. E isso é uma questão absolutamente do mundo físico. Não concordo. Não concordo. Se eu analisar e compreender
Que oportunidades eu tenho no meu trabalho profissional para ter paz para sempre? Para construir a minha felicidade para sempre? O meu trabalho diz respeito à vida eterna. Ah, mas eu vou lá, então eu estou construindo a minha felicidade? Não. Não está. Não basta ir lá e fazer o seu trabalho. É necessário que você compreenda o que você está fazendo. E compreenda que sentimentos você está colocando no que faz. E compreenda quais são, e verifique, e analise, e veja quais são as oportunidades de dar o melhor de si trabalhando. Porque se você observar bem, tudo que a gente faz é uma oportunidade de se relacionar de uma forma melhor com alguém. Tudo. No mínimo com você mesmo. Mas é bem mínimo, a maioria é com alguém. Então eu trabalho com alguém. Como é que você convive com esse alguém? Que não está ali, a não ser para te dar a oportunidade de construir dentro de você, ou de extrair de dentro de você, o seu melhor. Então, não há atividade no mundo que não possa e que não deva estar conectada com o nosso objetivo de termos uma vida interior melhor. E é para isso que nós estamos aqui. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz nesta vida não tem o objetivo de nos trazer benefícios para a vida encarnada somente, mas para nos engrandecer. Não gosto de falar assim. Para nos trazer para dentro de nós, fazendo desabrochar nossa grandeza. E para nos trazer a paz que a gente não tem e que no final das contas a gente desesperadamente busca. Então, por isso que o Cristo e a doutrina é uma forma de viver. Ela não pode ser compartimentada. Eu vim ao centro assistir a palestra, pronto, minha obrigação está cumprida. Nem começou. Até porque uma vez eu fui num centro em Minas Gerais e tinha um cartaz maravilhoso. Diz assim, tudo que você faz na casa espírita é treino. Lá fora é o jogo de verdade. E sem dúvida, porque aqui é facílimo. Aqui todo mundo é adorável. Todo mundo é adorável. A gente tem vontade de abraçar todo mundo aqui, né? Mas lá fora não é bem assim, é muito estranho, né? Por isso que aqui é treino, tá? É lá em casa, é no meu trabalho, é a hora que eu vou na loja, é a hora que eu ando na rua, é que eu tenho a chance de entender o que está acontecendo de verdade, de entender por que eu estou ali, naquela hora, com aquela pessoa. Para que eu estou ali? Para quê que aquilo aconteceu? A resposta é sempre a única e a mesma. Para que eu aprenda a amar. Para que eu aprenda a descobrir aonde está o amor, a grandeza. Vai chamar de grandeza. A grandeza que eu tenho, aonde está dentro de mim essa grandeza? E começar aos poucos, porque não tem jeito, vai ser aos poucos, começar a vivê-la. E não é pelo outro apenas, é também por mim. Porque, vocês sabem, a luz, a lâmpada é a primeira a se iluminar ao ser acesa. E eu sou o primeiro a me beneficiar todas as vezes que eu acendo alguma luz dentro de mim. Não há outro caminho. Se nós não transformarmos os conceitos que a gente entende serem verdadeiros numa proposta de uma nova forma de viver, nós não seremos felizes. Porque ninguém engana a vida. Qualquer comportamento exterior que não esteja conectado com uma honestidade interior não será reconhecido como verdade pela vida.
e não teremos a recompensa tão sonhada que é a paz íntima. Nós precisaremos nos transformar interiormente. E não precisamos ter pressa. Só precisamos estar no caminho e caminhar esse caminho. O caminho é o Cristo. Eu sou o caminho. Um caminho aberto a todos nós, permanentemente à nossa disposição, onde não há nenhum pré-requisito a não ser a vontade para estar nele, e que ele, ao caminharmos esse caminho, imediatamente, porque o Pai paga à vista, imediatamente nos trará melhores condições íntimas de viver. Nós começaremos a sentir paz, a depressão diminuirá, o desespero diminuirá, a ansiedade diminuirá, porque eu vou confiar em mim e na vida e no Pai. O medo diminuirá, porque eu vou descobrir que, no fundo, na verdade, nada é contra mim. Tudo está a meu favor. Só falta que eu compreenda assim. Eu não vou pedir que Jesus nos abençoe, porque, evidentemente, Ele nos abençoa. Muito obrigado por essa noite tão especial. Nós é que agradecemos a oportunidade de tê-lo novamente por aqui, esclarecendo as nossas dúvidas, trazendo sua opinião muito valiosa, suas colocações. Acho que é de muita valia tudo isso para cada um de nós. Como você disse no começo, de repente a dúvida é de um, mas os comentários abrangem a todos, os esclarecimentos são para todos. Agradecemos mais uma vez, Edgar. Dando continuidade aos nossos trabalhos, pedimos para que os passistas se dirijam às câmaras de passe, a fim de lá se prepararem para a distribuição dos benefícios necessários dos nossos irmãos que desejarem tomar o passe. Agradecemos a presença de todos aqui no Salão Richard Simonetti, nesta ocasião de trabalho tão grandiosa. Agradecemos também todos aqueles que nos prestigiaram até esse momento, através dos canais da internet. E, para que a gente possa finalizar o nosso encontro de hoje, convido a todos para que façamos uma prece. Senhor Jesus, Mestre e nosso melhor amigo, é com sentimento de gratidão que encerramos mais uma noite de atividade nessa casa de oração. Agradecemos desde já todos aqueles que se envolveram em nos dar a possibilidade de realizarmos essa atividade, os espíritos bondosos que estão conosco, nos fortalecendo, nos dando, ou pelo menos tentando nos dar, a indicação dos melhores caminhos, das melhores escolhas. Também aos espíritos bondosos, trabalhadores dessa casa, que tanto nos auxiliam, nos deixando envolver por essas energias, por esses fluidos aqui dispostos, fazendo com que a nossa mente se volte para o que é mais importante, através das lições do Evangelho e da doutrina maravilhosa que escolhemos para estudar. Mais uma vez, agradecemos essa oportunidade, Jesus, em seu nome e em nome de Deus. Encerramos o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Espero que todos retornem aos seus lares em segurança e refletindo a respeito de tudo que foi tratado nesta ocasião. E até a semana que vem, se Deus permitir.